Olá para você, eu sou Alex Evans e está no ar mais uma entrevista do programa Papo Entre Nós. E hoje a minha convidada é uma assistente social que trabalha na área da saúde há mais de 30 anos. Atualmente ela se dedica ao ambulatório de moléstias infecto-contagiosas. Estou falando dela, Vilma Rosati, que está aqui comigo para bater esse papo entre nós. Tudo bem, Vilma? Seja bem-vinda aqui no programa, como é que tá? Tô ótima e é um prazer estar aqui com você, que era um sonho chegar até aqui. Verdade! Cheguei! Olha, é um sonho pra mim, então, receber você aqui, né? Poder, de alguma forma, fazer parte aí desse seu sonho, tá bom? E olha, muito obrigado pela presença aqui. Eu tenho certeza que vai ser de suma importância para todos que vão assistir, para nossa população, para nossa sociedade, tá? Se Deus quiser, vamos que vamos. Então, vamos lá. Quero começar sabendo, então, primeiramente, Vilma, 30 anos na área da saúde. Conta pra mim como é que você enxerga essa área do nosso país hoje. Então, a gente, como nós estamos num serviço público, né, nós temos, assim, infinidade de complicações, de problemas. Mas ainda, o trabalho, diante de onde eu trabalhei e tudo mais, a gente sempre está fazendo o melhor possível e às vezes esbarra com alguma falta de recurso, tudo mais, para o município, tudo mais, mas a gente está caminhando bacana. Hoje em dia, lidar com a população numa área que realmente às vezes é um pouco desvalorizada, né? Às vezes não tem a verba correta para poder tratar corretamente aquele paciente, né? São os dilemas do dia a dia, Sim, né? sim. É fácil enfrentar, é fácil ultrapassar essa barreira? O que você enxerga com relação a isso? Nós temos que ter um jogo de cintura, né? Porque eu falo assim, o serviço de há 30 anos atrás era uma realidade. Então aumenta-se a população e o serviço está um pouco estagnado, né? Então por isso as dificuldades, né, que as prefeituras, os municípios, o estado e tudo mais do país enfrenta em função do aumento populacional, né? E a gente acaba se esbarrando no falta de funcionário, falta de verba, tudo mais, mas a contento vai se caminhando, nós estamos caminhando. Agora, com relação à área da saúde que você sempre trabalhou, né? Foram áreas que foram alterando-se durante esses 30 anos ou sempre esteve relacionado com as situações infecto-contagiosas, né? Não, eu estou no ambulatório há 10 anos, né? Eu trabalhei dentro de uma secretaria de saúde, né? A gente acabava fazendo um serviço assistencialista, que era o fornecimento de medicamento para os menos favorecidos, né? E encaminhamentos médicos, o serviço social tinha uma dinâmica bastante ampla, né, de você poder articular do município onde esse paciente precisa de recurso e ligava e coisa e tal. Hoje com as regionais, né, por isso que dificultou muito, né, o nosso trabalho e o trabalho também, e a população sente muito em função do regionalismo, porque você imagina, nós pertencemos a uma regional que é Sorocaba, né? São 40, se eu não me engano, 42 municípios que pertencem a essa regional. Então você imagina, ali que eles distribuem as vagas. Por isso a demanda de atendimento é muito difícil para uma especialidade fora do município, né? Então vai se demorando até anos essa pessoa esperando por tratamento. Isso enquanto eu trabalhava enquanto Secretaria da Saúde, né? Então é uma central de agendamento terrível, que o município, né, despende de transporte, disso, daquilo, para que atenda o melhor possível. Mas nós estamos de mãos atadas, porque a gente não pode mandar para lá, para cá. A gente tem que mandar para uma regional. Né? Então isso dificultou muito também o serviço social e dificultou muito também um atendimento mais coeso para esse tipo de especialidades fora do município. Qual é a maior dificuldade do dia a dia em exercer a sua profissão como assistente social, trabalhando no ambulatório de moléstias infecto-contagiosas, né? É difícil? Sim, porque assim, eu vou dar um diagnóstico que existe muito preconceito aí fora, né? Então, esse trabalho que vocês vão estar ouvindo aqui hoje, que eu desenvolvi, não existe nenhum ambulatório,
né? Desde assim que todos que chegam até mim, eu pergunto, você já teve essa orientação? Já ouviu isso? As pessoas falam que não. Então, como eu fui um trabalho que eu desenvolvi, quando eu cheguei lá, então é para desmistificar preconceito, porque o preconceito em determinadas siglas é muito grande. Então, impede as pessoas de chegar até nós com medo de certas siglas, né? Que vocês vão estar ouvindo aqui hoje, que eu vou estar explicando. Então, a dificuldade maior é a hora que você dá um diagnóstico, por causa que está arraigado na cabeça, não é que a pessoa tem, está arraigado na cabeça há 30 anos, imagem de famosos morrendo, né, de certas siglas, né, que vocês vão entender hoje. É verdade, eu acho que tudo, assim, eu imagino, eu não tenho nenhuma certeza, você inclusive está aqui para também desmistificar isso, que ao receber ali o diagnóstico, olha, você é soro positivo, acho que a primeira coisa que a pessoa pensa é que vai terminar como é Fred sentença Mercury, de morte, né? sentença de morte, né, agora acabou. Por isso que eu fiz esse trabalho, porque enquanto o exame está sendo processado, que leva em 15 minutos, mais ou menos 15 a 20 minutos, eu estou ali tentando mostrar para essa pessoa que ela não vai morrer, ela vai viver por uma vida de responsabilidade, entendeu? E sabe, Vilma, tem uma situação, por exemplo, eu acho que a mídia peca um pouco nisso, porque existiram épocas em que a AIDS todo dia noticiava nos jornais, nas revistas, na TV, que alguém tá com uma atriz pegou, um cantor pegou, morreu, veio a óbito, enfim. E aí, hoje em dia, a gente não vê mais tanta informação, não vê mais tanta notícia, porque talvez as pessoas já tenham aceitado um pouco mais, e aí parece que tá controlado, e não tá, né? Não tá. Ali no ambulatório, a gente tem diagnóstico praticamente todos os dias. E às vezes, uma vez por mês, cada 2 meses, uma vez por mês, a gente acaba perdendo o paciente. Isso é mais comum do que a gente imagina, que né? não sabia que estava com HIV e acaba vindo a óbito. Esse é o problema, não é? Esse é o problema, porque assim, as pessoas às vezes não sabem que tem, né? Sente, como você já falou mesmo, sente uma simples dor de garganta, não sabe que tem um vírus que já está ali afetando o seu sistema imunológico, e por não saber, mantém relação sexual com aquela pessoa, que mantém com a outra, e a gente... Então tá uma cadeia de transmissão muito grande. Esse é o famoso BO, Isso. né? Bom, mas antes então da gente saber um pouco mais a fundo de como é afetado o nosso sistema imunológico, aproveitar aqui para perguntar para você com relação às siglas, né? Sim, HIV e AIDS. Quais são as diferenças? Porque muitas pessoas não sabem, né? Pegou HIV já acha que é AIDS. E não é, né? Um é a doença, o outro é o vírus, e as pessoas não sabem muita diferença, né? Então, por favor, desmistifica isso pra gente agora. Então, Alex, quando eu cheguei no ambulatório, eu também tinha essa mentalidade. Um é o vírus, outro é a doença. Mas que doença? Uma doença chamada AIDS? Uma doença que matou Cazuza, Fred Mercury e tantos outros famosos secos cadavéricos? Aí eu fui estudar para poder orientar aquelas pessoas que eu ia dar o diagnóstico. E quando eu me deparei com o que eu aprendi, aí eu resolvi fazer esse trabalho que eu vou apresentar aqui para vocês. Por favor. Tá? Então eu vou contar uma historinha para vocês, né? Essas siglas AIDS e HIV, elas surgiram em 1970 nos Estados Unidos e na França, onde eles falam inglês, onde eles sabem o que está falando, porque são 2 siglas em inglês. A nossa língua portuguesa, né? Tinha que usar nossos termos em português. Mas, infelizmente, os Estados Unidos rege o mundo com siglas e nós estamos mundialmente conhecido a mais preconceituosa de todas as siglas. Eu estou falando em siglas, não estou falando em doenças, tá? Então, eu coloquei ela dessa forma para a gente traduzi-las e vocês entendê-las também, o que significa cada letra. Eu não estou falando em doença, estou falando numa sigla. Então, AIDS, as siglas em inglês a gente lê de trás para frente, então é Síndrome da Deficiência Imunológica Adquirida. Traduzir também não entendi muitas coisas, né? Como é uma sigla, vamos letra por letra. S de síndrome. O que é uma síndrome? Síndrome é um conjunto de sintomas que nós não nascemos com ele.
Então, lá em 70, nos Estados Unidos e na França, as pessoas estavam morrendo igual Cazuza, igual secas, cadavéricas, sofridas, mas de 2 doenças curáveis, pneumonia e câncer de pele. É um tipo de câncer que chama sarcoma de Kaposi, que nós tivemos ano passado 3 pacientes perderam a vida por causa desse câncer. Então, nessa época, a síndrome naquelas pessoas que estavam com pneumonia e câncer de pele estava representando um conjunto de sintomas, né? Que era a magreza, a feridas, as dores, as febres. Porque a pessoa se banana na síndrome, é uma síndrome, mas não sabe o que é síndrome. Então, síndrome é um conjunto de sintomas que nós não nascemos com ele. O D, de deficiência. O que é deficiência? Está faltando alguma coisa no organismo daquelas pessoas. O I, de imunológico. A imunidade está deficiente e sem imunidade, o A de adquirido. Eu vou adquirir pneumonia, tuberculose, sífilis, gonorreia, hepatite, meningite viral, diarreia. As doenças oportunistas que nós tratamos diariamente. Então, em 1970, eles descobriram que alguém estava destruindo a imunidade daquelas pessoas. E eles voltaram o olhar aos estudos, aos anticorpos, a imunidade. Quem são nossos anticorpos? Quem são nossas defesas? Eu geralmente uso nossos termos de uma forma bem branda, né? Para as pessoas entenderem que nós temos glóbulos vermelhos e glóbulos brancos. Então, nossos glóbulos brancos são nossas defesas, né? Então, eles foram estudar nossos glóbulos brancos. E estudando nossos glóbulos brancos, aqui estaria representando, a bola maior estaria representando o meu glóbulo branco. E aqui, um vírus. Esse vírus se alojou dentro do meu glóbulo branco. Você aprendeu em aula de ciência que os vírus são hospedeiros. É diferente de bactérias e fungos, tudo mais, que eles vivem em colônia, mas os vírus vão se hospedar em algum lugar. E o danadinho foi se hospedar justamente dentro do meu glóbulo branco. E lá ele começou a se alimentar das proteínas que envolvem, coisa e tal, soltou uma sorologia aqui em volta e começou a fazer a ninhada dele. Aí o cientista fala, a réplica, a cópia perfeita. E aí, ó, em 70, a sigla AIDS. Em 1983, que eles descobriram esse vírus alojado dentro do anticorpos, eles deram o nome àquele vírus de HIV. Vírus da imunodeficiência humana, vírus que destrói a imunidade do ser humano. Então, quem que você tem que ir lá saber se você tem ou não o HIV? Quem que não tem cura? O HIV. Quem que não pode entrar no seu organismo? O HIV. Então, agora, se eu sou só portador do HIV, se eu não tenho nenhuma doença oportunista adquirida, eu sou só portador do HIV. Se eu tiver adquirido uma pneumonia, uma tuberculose, uma sífilis, a doença que eu adquiri, que a gente trata no cotidiano, leva-se simbologia preconceituosa, AIDS. Porque é uma doença que eu adquiri porque a minha imunidade foi destruída pelo vírus do HIV. Perfeito. Certo? Agora, o vírus, né, ele entrou aqui, ele se alimentou e ele começou a replicar. Olha só a situação dos meus anticorpos. Eu fiz um desenho bem simplesinho, porque no Google você quase não entende, é muito de pipeta, um monte de coisa. Então aqui, ó, você vai vendo o que ele faz. Ele cai na corrente sanguínea e começa a atacar todos os meus anticorpos. Essa pessoa, que ela não tem imunidade nenhuma, uma dor de garganta, uma pneumonia, uma tuberculose, a doença que ela adquirir vai levar ela ao óbito. Porque eu preciso do meu sistema imunológico para defender. Quando você pega uma dor de garganta, você não só falta morrer? É verdade. Né? Então, eu preciso saber se eu tenho esse vírus, porque não tem cura para ele, porque não tem como matar ele aqui dentro. Mas agora você vai saber o que é o tratamento. Então, você entendeu a diferença de HIV e AIDS. Não existe uma doença chamada AIDS. Existe um vírus que destrui sua imunidade e você está suscetível a adquirir as doenças oportunistas e essa pode ter de levar a óbito se você não souber que você é portador do vírus. Falei em AIDS algum momento aqui? Não. Só falei nos termos em português, tá? Foi muito interessante você tocar nesse assunto, porque muitas das pessoas que tinham o vírus e vieram a óbito, não vieram realmente a óbito por conta de AIDS, Sim. né? Vieram por conta de uma insuficiência respiratória, Sim. que foi o oportunismo, É uma né? doença oportunista, tá? Então, onde o vírus está presente na pessoa contaminada?
ele está em apenas 4 secreções do corpo da pessoa contaminada. Não está na lágrima, não está na saliva, não está no suor, não está na urina, não está nas fezes e não está no vômito. No homem 2, na mulher 3, mas são 4 secreções. No homem, esperma e sangue. Na mulher, sangue, secreção vaginal e leite, caso ela engravide. Meu Deus, e agora essa mãezinha? Leite, o bebê se alimenta do quê? Do leite da mãe. Sangue, do que o bebê se alimenta dentro da mãe? Do sangue da mãe. Secreção vaginal, se for parto normal. Sangue, se for cesárea. E agora? Então, Deus é perfeito, né? Dentro do útero da mãe, o bebezinho vai estar com o vírus da mãe e o anticorpo da mãe. O anticorpo do bebê se é formado na hora que ele nasce, na hora que ele respira. Olha como Deus é perfeito. Ele vai ter todos os anticorpos dele, de 6 a 7 anos de vida, que ele tem todos os anticorpos. A mãe saudável tem que dar esse peito o mais que ela puder, que nem as nossas mães antigas, nossas avós, que davam de 4, 5 anos pro bebê, e falavam, nossa, aquele bebê é um tourinho, aquele bebê é forte, né? Porque ela estava dando os anticorpos até ele formar todos. Mas a mãe que tem o vírus não pode amamentar porque está no leite dela. Então, o médico já introduziu o antirretroviral nessa mãe, para diminuir a carga viral dela. Então, o médico vai fazer um parto criterioso, de preferência tirar o bebê dentro da bolsa, se não for possível, for normal, não ferir esse bebê para ele não ser co-infectado pelas secreções da mãe. Tirou o bebê, cortou o cordão umbilical, o médico tem até 2 horas para introduzir o antirretroviral em forma de xaropinho, para matar o vírus aqui, antes do vírus se instalar nos anticorpinhos dele que está sendo formado. Agora, deixa claro pra mim uma coisa, a diferença da PEP e a PrEP. Ah, sim. Então, vocês viram que o bebezinho tomou a medicação até 2 horas após o nascimento, Sim, o médico certo. cortou o cordão, o médico tem até 2 horas para introduzir o antirretroviral em forma de xaropinho, ele vai tomar por 28 dias para matar os vírus da mãe que está na corrente sanguínea dele, antes do vírus se instalar no anticorpinho dele. Ok. Tá? Então o bebezinho fica isento de vírus, matou o vírus antes. Esse é PEP. Já ouviram essa sigla alguma vez? Em inglês novamente, tá? Como se nós falássemos inglês, né? Então, profilaxia pós-exposição. Isso aqui, gente, vocês salvam a vida de vocês, de um parente, de um vizinho, de um amigo, porque ninguém sabe. Né? O Google não fala da PEP, muito pouco, e as pessoas também não têm muito interesse porque acham que nunca vai acontecer, né? Então a profilaxia pós-exposição, tipo assim, estourou um preservativo com uma pessoa supostamente contaminada, deixei de usar o preservativo porque eu estava no oba-oba, num acidente que envolveu um ferimento, sangue de outra pessoa no meu ferimento, espirrar sangue no meu olho, uma pessoa supostamente contaminada, na nossa área de saúde, os bisturis supérfluos, né? Na iminência de risco de eu ter contato com HIV, também você vai ver onde eu vou falar onde o vírus pode estar sendo transmitido também. Nas drogas injetáveis e nas aspiradas também foi encontrado o vírus. Quem usa muito cocaína rompe vazio em sangue. Então, se eu tiver contato com o HIV e eu estou desesperado, eu tenho até 72 horas pós-exposição ir no ambulatório do município que você estiver e procurar pela PEP, tá? Então, essa vai matar o vírus aqui antes dele se instalar, é pós-exposição. Então, eu tenho até 72 horas. As primeiras horas são cruciais. Por exemplo, aconteceu numa sexta-feira, na segunda, cedinho, esteja no ambulatório. Aí, Vilma, tem um feriado na segunda, então pronto-socorro, exige as primeiras doses e volta para o ambulatório para a gente analisar se você vai ter que tomar toda essa profilaxia por esses 28 dias, tá? E a PrEP, Vilma? Aí, vamos lá, a PrEP, outra sigla em inglês. Então, aqui, PEP, pós, essa é pré, antes. Isso aqui a gente não dá para todos da sociedade, a gente dá para alguns segmentos mais vulneráveis, que são as garotas profissionais de sexo, os homossexuais, bissexuais, transexuais e para os casais soro discordante ou soro diferente. Já ouviu esse termo, Alex? Não. Não? É a primeira vez. É a primeira vez? Então, nós temos, por exemplo, faz de conta que eu tô com o vírus. Ah, então meu marido tem, eu me relaciono com ele sem preservativo, então ele tem que saber, ele tem que fazer o teste, porque senão, meu Deus, ele vai chegar num ponto e vai ser difícil o tratamento.
Aí meu marido vai lá fazer o teste e não tem. Mas como a gente se relaciona, ele não tem? Essa pessoa tem uma proteção natural no anticorpo dela que o vírus do parceiro ou da parceira não consegue penetrar. Só que o cientista não sabe até que ponto essa pessoa tem essa proteção natural. Então, ela faz uso da PrEP. O que é a PrEP? São 3 comprimidos em um que chama Truvada, que a pessoa vai tomar contínuo para criar essa proteção para o possível vírus do parceiro ou da parceira não penetrar. Esse soro discordante ou soro diferente, nós temos 62 casais que lá no ambulatório eles não adquiriram o vírus, né? Mas a gente fornece a pré-profilaxia para que eles continuem com essa proteção, porque a gente não sabe até que ponto. Até quando vai tá? Aí no sangue, se você for doar, se você for receber, é para receber sangue isento de doença. É protocolo também esse sangue ser rastreado. Se descobre alguma coisa, despreze e você é chamado, tá? Mas as pessoas praticantes de drogas injetáveis e das aspiradas foi encontrado o vírus também. Ah, viu? Uma aspirada. Você já ouviu falar quem usa muita cocaína, rompe vazio e sangra. É sangue, tá no sangue. Compartilhou ali, a probabilidade é mínima, mas foi encontrado nas drogas aspiradas também. Tô drogado, tô alcoolizado, preservativo nem pensar. Então nesse grupo a incidência de contaminação é muito grande. Aí vem pênis e vagina, pênis e ânus, pênis e boca. Aí viu, mas você falou que não tá na saliva, mas não é na saliva, é nas microfissuras que eu tenho na boca. Uma cárie, uma afta, uma mucosa machucada, passei o fio dental com mais força, escovei com mais intensidade, aparelho, mania de morder mucosa, tem sempre uma abertura. Ejacular na boca ou a secreção vaginal contaminada é 0,01%, mas existe a chance e foi encontrado no sexo oral. E se eu engolir o esperma, a secreção vaginal? Não pega, porque os ácidos que fazem a digestão matam o vírus. O problema é nas microfissuras que eu tenho na boca. Nós temos problema sério com o grupo das meninas que são homossexuais mulheres. É um contingente que não vai a um ambulatório, entendeu? Então eu falo aqui para as meninas, vão, gente, saber. Não é porque vocês não têm pênis que vocês não têm doença. Está tudo na secreção vaginal. Então a gente precisa também conhecer a saúde dessas meninas também. Bom, então, como a nossa entrevista aqui virou uma aula, né, Vilma? Inclusive, parabéns aí pela forma como você aborda tudo, né? Porque são dialetos muito difíceis de compreender. E aqui ficou tudo mais fácil de entender como toda a situação é conflitante quando há essa contração de vírus, né? Bom, então agora eu preciso que você ensine a gente como é que se previne usando a camisinha, né? Eu sei que a camisinha feminina é polêmica. É aquilo que eu falo, preconceito. Então eu fico lá no ambulatório, eu vou para minha casa, eu uso meu marido para fazer, testar e ensinar a população a usar, certo, tá? Porque a gente quer atingir massa, a gente quer que vocês se protejam, tenha consciência de que não está mais lá. Não existe grupo de risco, é situação de risco, tá? Então, eu vou falar primeiro da feminina, da masculina, claro, porque o pessoal, todo mundo acha que sabe. E chega lá todos os dias falando que estoura. Olha, Alex, vai estourar. Não vai. Essa daqui faz tempo que eu uso ela, né? Vamos demonstrar, com unha. E bem faço, né? Só que assim, essa pontinha aqui, ó, né? É onde armazena o esperma. Só que o pessoal na euforia, no frisson lá, aperta e já, e pronto. Mas não, gente, isso daqui ela tem se você não souber colocar, pode ser que estoure. Então, ó, eu vou torcer muito bem, tirar todo o ar, segurar firmemente, desenrolar ao longo do pênis, certificar que não tem nenhuma bolinha de ar, aí que eu vou soltar essa pontinha, entendeu? Então, pode ser que as bolinhas de ar, que é a hora da penetração, pode ser que rompam, pode ser que escape, né? Então, eu tenho que saber colocar adequadamente, gente, tá? Essa embalagem que nós temos no ambulatório, nossos produtos são, né, que vem porque a gente atinge massa, então a gente tem que fazer uma coisa bem, bem bacana, né? Então, pode pegar gratuitamente lá. Agora essa daqui, essa embalagem dela, né? Bonita, tudo mais. Só que o preconceito em cima dela é muito grande. Por quê? Eu falo, não é uma camisinha, né? É uma camisola. E olha o que veio dentro, gente, uma esponjinha, né?
Mas assim, nas minhas palestras o pessoal fala um monte de coisa, né? A gente morre de rir. Ah, Vilma, deve ser pro pênis ficar fofinho, né? Ah, deve para armazenar esperma, é para proteger o colo do útero. Aí eu falei assim, bom, porque a gente tem que ter alguma coisa para introdução. Mas eu achei muito desconfortável do jeito de essa técnica que preconiza para introdução na vagina ou no ânus. Eu posso sair de casa vestido ou vestida até 8 horas antes da relação. Posso sair pronta ou pronto. Então a gente propaga para os meninos e as mulheres praticando sexo anal usarem no ânus também. Então vamos lá. Como que você fez, Vilma? Então eu tirei essa esponjinha aqui. Opa! Tirei a esponjinha. O pênis do meu marido ereto, coloquei no pênis dele e ele introduziu na minha vagina com o pênis. Ele tá livre e a gente tem um tchoque-tchoque gostosinho. Olha como que ela vai ficando, olha a área de proteção dela, abrangência, principalmente contra o HPV e algumas outras doenças, né? Teve a relação, né? Ejaculou, torce e joga fora. Simples. Muito confortável, muito segura, não tem problema de romper. Aí as pessoas que não gostam de usar por causa que aperta o pênis, coisa e tal, você tá livre, o ativo tá livre. E o parceiro, a parceira tá com uma sensação gostosa porque ele vai ficar soltinho lá dentro. Olha, não é um bicho de 7 Não cabeças. é muito, olha, experimente, gente. Nós temos no ambulatório, todos os ambulatórios, né? Tem gratuitamente, vocês podem pegar quanto quiser, mas não deixa de se proteger. O que eu falo? Preservativo tinha que ser que nem capacete e cinto de segurança. Obrigatório, porque só ele evita doenças. E Vilma, pra gente entrar aqui na nossa reta final, o que eu quero saber, né? Eu acho até que é uma resposta de esperança. Algum dia a gente vai encontrar essa cura para esse vírus? Olha, a gente, os medicamentos são assim muito eficazes, né? Tá. Então, já se descobriu aquilo que eu falei para você. É um vírus que está alojado dentro do seu anticorpo. Não consegue tirar ele dali de dentro sem destruir o anticorpo, né? Certo. Mas já tem relatos que já conseguiram, porque assim, como o medicamento é muito eficaz e tranca ele lá dentro, deixa ele adormecido, já tem relatos de, não sei se você já viu na internet, relatos de cura por aí que é tão indetectável que de repente já não se acha mais. Mas assim, como é um tratamento bastante, infelizmente, né, eu falo caro, né, custa-se muito. Então a farmacologia, infelizmente, é muito, né, eles sempre estão assim, deixando de investir, às vezes, numa pesquisa para investir no medicamento. Mas assim, eu acredito que, mas não é para já. Eu acredito que muito. Então, por isso que eu falo, eu não tenho que ficar esperando uma cura, eu tenho que deixar de pegar um vírus usando os métodos mais simples de prevenção, né? E essas pessoas que estão convivendo com o vírus, elas estão vivendo muito bem, né? Mas a gente acredita, sim, eu acredito que ainda vai ter. Mas não creio que seja tão rápido. Bem, Vilma, chegamos então ao final da nossa entrevista. Olha, eu quero agradecer imensamente a entrevista que você veio me dar e acabou virando uma aula. Você não faz ideia do tanto de pessoas que você pode abranger, ajudar, direta e indiretamente, viu? Então, olha, muito parabéns aqui pelo seu trabalho, viu? Nossa, eu que agradeço. Nossa, eu tô assim encantada com a sua simpatia. E eu encantado com a aula que você me deu, né? Que deu para todos nós aqui, o que é muito importante, prevenção nunca é demais, Sim. né? Então é isso, obrigadão pela sua presença aqui, tô muito feliz, viu? E, pessoal, para você que acompanhou essa entrevista, que gostou de conhecer um pouco mais aqui da história da Vilma, do trabalho que ela faz, viu? Que é muito importante. Não deixa de se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, deixar aquele like que é super importante, tá bom? E comenta aqui o que você achou, tá bom? Nós vamos ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.